Pronto, boa noite. Boa noite. Começando agora a aula sobre a vida de Abraão. Na última aula nós fomos até um pouquinho antes de Isaac nascer, e hoje nós começamos com o nascimento dele. Quando Isaac nasceu, Abraão ele tinha 100 anos. Isso significa que Ismael tinha, só para lembrar, né, ele teve um filho antes, e esse filho, ele estava por volta de 14 anos, tá? E Isaac é o filho da promessa, aquele filho que Deus falou que Abraão teria com Sara, tá? Sara com 90, Abraão com 100 aninhos, eles tiveram o Isaac. Quando o Isaac começou a crescer, ele começou a ter muito desentendimento com Ismael. O Ismael começou a dizer que ele que era o filho primogênito, filho mais velho, provavelmente coisas que a mãe dele deve ter colocado na cabecinha dele, que ele que seria o herdeiro, que a Sara, enfim, rixa de mulheres e rixa de filhos, e começaram a ter bastante desentendimento. Então, a Sara pediu para Abraão se livrar da Agar e do Ismael. O Ismael aqui, ele estava, eu coloquei Ismael, 16 a 22 anos. Por que que tem essa diferença enorme de idade? O Isaac, ele tinha acabado de desmamar. Então, diz a Bíblia que assim que o Isaac desmamou, fizeram uma grande festa de comemoração, que era típico fazer uma festa no desmame, e esse desmame, não sabemos quantos anos ele tinha quando desmamou, mas reza a lenda que era entre 2 e 8 anos, né? Até 8 anos tinham crianças que mamavam. Então, como não sabemos exatamente quanto tempo ele tinha no desmame, então o Ismael, ele tinha, entre o Isaac ter 2 e 8 anos, que seria entre 16 e 22 anos, que o Ismael tinha quando ele foi colocado para caminhar com a mãe dele para fora das terras de Abraão. Então, Abraão pegou Agar, pegou o Ismael, deu o pão e a água para eles e falou: olha, vão que Deus vai ser com vocês, porque Deus tinha avisado Abraão que cuidaria deles. Então, Abraão ficou tranquilo, pode mandar eles embora, que eu vou cuidar deles também. Às vezes a gente tem a impressão que ele era pequenininho, né, que nem nessa foto parece que ele tinha uns 8 aninhos, mais ou menos, 7, talvez até menos, mas na realidade ele tinha a partir de 16 anos, podendo chegar até 22 anos. E aí, chegou um momento que a água acabou, e Agar, ela colocou ele embaixo de uma árvore, e ficou à distância de um tiro de arco, porque ela não queria ver de perto o filho dela desfalecer, né? Quanto que é um tiro de arco? É entre 100 e 150 metros, então ela ficou a uma boa distância dele. Mas o que chama atenção nessa cena, na verdade, é que Deus ouviu o Ismael. Agar, ela, quando nós lemos a história, nós temos uma interpretação de que ela não abandonou a parte espiritual da época que ela estava no Egito, que ela não passou a servir
o nosso Deus, né, o Deus de Abraão. Porque ela começou a chorar, ela começou a ficar amargurada ali, né, como qualquer mãe ficaria de ver o filho morrendo. A gente nem se preocupa tanto se nós morremos, né, mas a gente se preocupa se o nosso filho morre. Mas o que nós vemos no texto é que Deus ouviu Ismael, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Eu acredito que Abraão, ele passou para o filho dele, para o Ismael, quem era Deus, quem era o verdadeiro Deus, e ensinou ele a adorar, a louvar, a seguir, a obedecer. Então, o Deus de Ismael era o mesmo Deus de Abraão. Então, quando ele falou, Deus ouviu. Deus ouviu as orações de Ismael e abençoou, guardou, e Deus realmente fez dele uma grande nação, né? Hoje, a descendência dele são todos os povos árabes que nós temos hoje, são todos da descendência de Ismael. Depois disso, passado um tempinho, não sabemos quanto, mas foi um tempinho bem curtinho, Deus disse para Abraão subir com Isaac para sacrificá-lo. Então, aqui nós temos 2 pontos, né? A idade dele, eu coloquei aqui acredita-se mais que ele tinha entre 15 e 25 anos, porém tem uma tradição judaica que acredita que nessa época ele já tinha 37 anos. Por que que ele teria 37 anos? Porque o próximo evento que a Bíblia nos conta, após esse episódio dele ir para o monte com o pai dele, o próximo episódio é a morte da mãe dele, né, a morte da Sara. E a Bíblia fala quanto que a Sara tinha quando ela morreu, que era 127 anos. Se ela tinha 127 anos, o Isaac estava com 37 anos. Então, tem uma linha judaica que acredita que a Sara morreu de choque quando eles voltaram do monte, contaram para ela o que eles tinham ido fazer no monte, e aquilo lá amargurou tanto ela de saber que o Abraão estava disposto a matá-lo, a fazer um sacrifício com ele, que ela morreu de choque nesse momento. Então, se isso for verdade, nesse momento Isaac tinha 37 anos. Um momento tranquilo de pai e filho, pô. Tranquilinho, tranquilo. Momento saudável. Pô, exatamente, que isso. Vamos fazer uma brincadeirinha ali. Pô, pai, eu tô sem arma. Agora, se não for real essa história, né, de que ela morreu de desgosto por conta disso, então aí quem não acredita, os judeus que acham que não é bem assim, eles falam que não, ele foi logo em seguida a questão do Ismael, ele tinha 15 anos, entre 15 e 25 anos, que seria a sequência do Ismael ou a morte da Sara, sequência disso daí. Então, a questão deles é essa. Então, fica aí. De qualquer forma, a gente pode ver que ele era um menino grande, ele tinha condições de carregar a lenha, porque a Bíblia fala que ele carregou a lenha, e ele, no momento em que Abraão foi fazer o sacrifício, ele poderia muito bem levantar-se e negar, né?
mesmo que ele tenha a idade mais nova aí de 15 anos, ele poderia. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, vai aí a obediência e a fé do menino também, né? Do Isaac também. E aí, eu quero fazer um paralelo. É muito comum, quando nós vemos a história de Isaac nesse momento, onde ele sobe para Abraão sacrificá-lo. O detalhe, por que Abraão, ele não questionou, ele não falou nada quando Deus pediu um sacrifício do filho dele? Porque, gente, que Deus é esse, né, que pede sacrifício do próprio filho? Naquela época, as culturas, as religiões ao redor praticavam isso, de matar a criança, de matar o filho aos deuses. Então, na cabeça deles, apesar de que para a gente é uma coisa absurda de se pensar, na cabeça de quem vivia na época, era algo que um Deus poderia pedir. Um Deus poderia pedir para você matar o seu próprio filho para ele. Então, o cotidiano estava tão saturado disso que para eles seria um pedido comum, não seria nada estranho. É como hoje a gente acha muito estranho e inaceitável a questão, por exemplo, da escravidão. Mas para quem vivia naquela época, achava normal, achava natural você ter um escravo, né? Então, é mais ou menos isso, né? Para ele não foi um pedido tão estranho. Ele pode ter pensado assim, pô, Deus nunca pediu isso para ninguém, veio pedir logo para mim. Mas o pedido em si não era algo que ele pudesse falar, da onde surgiu isso? Não, era algo, infelizmente, comum na cultura dos povos ao redor, de qualquer outro povo ali pertinho deles, era comum fazer isso. E aí, a maioria das pessoas, até hoje, todas as vezes que eu ouvi um paralelo a respeito da história de Isaac, as pessoas comparam como se Isaac fosse o próprio Cristo, porque ele subiu o Monte Moriá, e a gente vai ver essa sequência aqui, toda bonitinha, ele fez coisas muito parecidas com Cristo. Mas no momento em que eu estava preparando essa sequência para vocês, eu falei assim, gente, não é isso. Eu e as minhas mudanças, né, de ensinos aqui. Caramba, Isaac, na verdade, sou eu e é você. Nós somos o Isaac. E vocês vão ver isso. Isaac, ele era o filho da promessa, né? Porque Deus. Então, eu quero que vocês sigam essa sequência agora, colocando vocês mesmos no lugar de Isaac. Vocês são Isaac. Isaac era o filho da promessa, né? Nós somos também os filhos da promessa de Abraão. Isaac era o filho da promessa, Abraão não tinha nada, e Deus disse que ele seria pai de uma grande nação através do Isaac. O Senhor visitou, e ele cumpriu essa promessa, né? O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E eis que em teu ventre, aqui é para Maria, tá? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, a Sara, ela era estéril, e ela foi a mãe de uma multidão, né? A mãe de Isaac e a mãe de uma multidão junto com Abraão. E a Maria, ela era virgem, ela não tinha tido nenhuma relação, e Deus deu a ela um filho, e os dois são filhos da promessa, de pessoas que não poderiam ter filhos. Entrega do filho amado. Deus disse para Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E o paralelo aqui, né, com a caminhada de Abraão e Isaque e a caminhada de Jesus, vamos indo paralelamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, estava lá, Deus pedindo para Abraão entregar o filho dele, e Deus, ele entregou o filho dele. Os dois carregaram a madeira do seu próprio sacrifício. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Eles foram para o Monte Moriá. E aqui é Jesus. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, que é a região do Monte Moriá. Então, até a região, os dois estavam juntos. Mas eu continuo dizendo, gente, se coloquem no lugar de Isaac. Nós estamos carregando nas nossas costas o nosso pecado, tá? A nossa cruz. A gente tem que carregar aquilo que leva, né? Levaria a gente para a cruz, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Surpresa. disse, hã? Surpresa! Surpresa. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aquilo que nós carregamos nos leva à morte, né? Isaac, ele estava indo para a morte, ele estava indo para o sacrifício. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E ele aceitou voluntariamente, porque se ele não quisesse, ele teria saído dali. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Ele chegou a colocar o cutelo, ele ia realmente sacrificar, o anjo falou, para, não faça isso, e aí ele indicou que tinha um cordeiro ali um carneiro para substituir. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
E ele fez isso voluntariamente. Foi nesse momento em que eu falei assim, cara, eu sou Isaac, porque tudo que eu fiz, todo o caminho que eu percorri, os meus pecados e tudo que eu fiz, me levariam à morte, me levariam a ser sacrificada. Mas, no último momento, Jesus, ele falou assim, não pode deixar, eu vou ser o sacrifício em teu lugar. Jesus é aquele carneirinho que apareceu e ficou preso ali na mata, e Abraão pegou ele, colocou ele ali para morrer no lugar de Isaac. Nós somos Isaac, e Jesus é o carneirinho que morreu no nosso lugar. Para que Isaac vivesse, o carneirinho morreu. E para que eu e você vivamos, Jesus morreu no nosso lugar. E Abraão, ele também não é à toa, né, que ele é chamado o pai da fé. Quando ele fez isso, ele fez acreditando que Deus é tão poderoso que ele iria, porque Isaac era o filho da promessa, ele sabia que era de Isaac que nasceria uma grande nação. Então, a fé dele era que ele ia sacrificar Isaac, e Deus ia ressuscitar Isaac. E a gente vê isso em Hebreus, né? Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Isaac não precisou ressuscitar, porque ele não precisou morrer. Mas o nosso Cordeiro, Jesus, que morreu no nosso lugar, ele ressuscitou, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. A Isaac cresceu, quer dizer, já era crescido, né? Cresceu mais. E a mãe dele já tinha falecido. E aí, o pai dele falou que ele precisava casar e continuar a descendência, né? Ele já estava próximo de morrer, Abraão. E aí ele queria que Isaac casasse com alguém da mesma parentela, né? Que fosse um hebreu. Então ele pegou o servo, que era quem dirigia, quem gerenciava todos os bens de Abraão, ele pegou esse servo e falou, volta lá para os meus parentes e encontre uma mulher que seja da nossa linhagem, para se casar com ele, né, para que não haja mistura. E aí ele foi. Cara, ele fez uma das piores orações, eu vou explicar, tá? Ele fez uma das piores orações que a gente pode observar na Bíblia. Olha o que ele falou. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Gente, o cara estava com 10 camelos. Vocês têm noção quanta água bebe um camelo?
Ele pediu para Deus, para a menina, dar água de beber para 10 camelos. Vocês têm noção do que isso significa? A Bíblia fala que ela desceu ao poço para buscar água. Ela desceu e subiu e levou para os camelos e foi buscar e desceu. Aí eu falei, como assim, né? Ela desceu. Eu fui tentar entender como é que eram os poços da época. E tinha, de fato, aquele poço mais tradicional, que é o que está atrás dessa escrita que eu tampei, porque não é esse tipo de poço que você desce a cordinha e pega a água lá embaixo. Não era esse. O poço em que ela foi era um poço tipo esse. Então, vocês imaginam, se ela tivesse esse jarro que essa menina está carregando, se ele comportar por volta de 20 litros, o que significa que só de água são 20 quilos, mais o peso do vaso, ela deve ter feito umas 50 viagens de descida e subida, porque ela não deu um pouco de água, ela deu água até eles pararem de beber. E camelo bebe muita água. Eu fiz essa pesquisinha, ela levou em torno de 50 viagens, carregando mais de 20 quilos em cada uma dessas viagens, ou se a jarra for menor e o peso for menor, significa mais viagens. Então, se cabiam 10 litros, ela fez cerca de 100, de 100 viagens, gente. Entre 50 e 100 viagens. Ela fez para sustentar 10 camelos que acabaram de fazer uma viagem e chegaram com sede. Vocês têm noção do que é alguém pedir isso? E diz que ele, quando ela começou a fazer isso, ele ficou parado, sentado, observando, admirado dela levando água para os camelos. Gente, a pior oração numa Bíblia, da Bíblia inteira, a pior oração. O cara não teve dó da mulher. Coitada da Rebeca. E eu também fiquei pensando como essas mulheres daquela época, elas eram fortes, né? Porque eu não ia aguentar fazer nem metade dessa viagem. Nós não temos o hábito de fazer tanto esforço físico, né? E era comum para as mulheres irem buscar água, então elas tinham um corpo bem fortinho, com toda certeza. Bom, eu parei por aqui a história de Abraão, ainda falta quase nada para terminar a vida de Abraão, mas eu encerrei por aqui e consegui 9 horas em ponto. Eu vou. Como eu me segurei. Deixa eu abrir minha tela aqui agora. Eu vou parar a gravação e a gente continua o nosso bate-papo.